Olá, doutores. Meu nome é Guilherme Sacomano Nasser. Sou professor de Direito Tributário, professor de Direito Societário, sou advogado, pós-graduado em Direito Tributário. E nesse bloco será dedicado à continuidade da responsabilidade tributária por sucessão. Doutores, o nosso estudo inicia através da responsabilidade por sucessão. Visto a responsabilidade por substituição, a responsabilidade por sucessão, não é? Ela tem um objetivo. Qual é? Na verdade é o seguinte, são responsáveis por sucessão, tá? O adquirente de bem de qualquer título ou o remitente que pagou a dívida para resgatar o bem. Nós temos também o sucessor a qualquer título por ato inter vivos ou causa-morte. Nós temos também como responsável por sucessão o cônjuge meeiro. Nós temos também como responsável por sucessão a empresa sucessora, doutores, que acabou assumindo o negócio ou subsidiariamente se ela não tiver assumido esse negócio. Tá ok? Pois bem, doutores, na verdade a sucessão é aquela, a gente pode dizer assim, aquele que assumiu a responsabilidade. Não é? Ele acabou se colocando na posição de responsável. Então, quando a gente fala a responsabilidade por sucessão no caso de adquirente de bem, a qualquer título, por exemplo, podemos citar aí a questão do IPTU. Então, se eu adquiro um bem o qual ele já tinha débitos de IPTU anteriores à aquisição, eu que sou o novo proprietário, tá? Eu passo a ser o responsável pelo pagamento ou pela quitação desses débitos anteriores, tá ok? Veja que a legislação, ela prevê tanto a transferência a título oneroso, como também a título gratuito, tá bom? Que é, na verdade, as duas alíneas A e B. Agora, com relação ao cônjuge meeiro, doutores, também ele vai acabar sendo aí, não é, responsável pelo pagamento, quando, obviamente, a propriedade ela é compartilhada, tá ok? Outra situação é o espólio do devedor. Veja, doutores, que no caso do espólio do devedor, tá, o espólio, quando você faz a reunião dos bens e, obviamente, esse patrimônio ele tem algum débito, né, tributário, obviamente que o próprio espólio, não é, ele vai ser responsável aí pela quitação desses débitos, ou seja, o decujo deixa de ser o devedor principal, passando o espólio a ser o responsável, no caso, por sucessão. É a mesma situação no caso de empresa sucessora, ou seja, aquela empresa ou aquele negócio que é adquirido, não é? O novo proprietário, ele acaba abarcando, ele acaba se responsabilizando pelos débitos anteriores deixados aí em nome dessa pessoa jurídica também, tá ok? Então, nessa situação, nós temos aí a responsabilidade por sucessão. Outra espécie de responsabilidade, doutores, é a questão da responsabilidade de terceiros, tá ok? Veja só, até alguns blocos atrás nós estávamos falando a respeito, não é, da responsabilidade do pagamento de tributos, no caso da responsabilidade de menores, né, a competência. Veja só, doutores, quando o menor de idade, né, quem que pode ser o sujeito passivo da obrigação tributária? O sujeito passivo da obrigação tributária nada mais é do que aqueles que realizam o fato gerador. Então, independente da idade, não é, aquele que realizou o fato gerador será o responsável pelo débito tributário. Porém, doutores, nós temos exemplo de menores que cometem o fato gerador de um tributo, e isso é possível? Claro que é possível. Nós temos menores de idade que são proprietários de imóveis, na verdade eles são aí, às vezes, receberam o bem a título gratuito, não é? Ou foram herdeiros de algum inventário ou alguma coisa assim. Então, o sujeito menor de idade, ele pode ser responsável ele pode ser sujeito passivo da obrigação? Claro que ele pode. Porém, o cumprimento da obrigação será de quem? Quem será o responsável pelo recolhimento do tributo desses menores? Veja que os pais, nessa situação, eles entram como responsáveis, não é?
Então a gente denomina essa situação de responsabilidade de terceiro, ou seja, aquele que é responsável pelo cumprimento da obrigação em nome de daquele que efetivamente se tornou, que realizou o fato gerador. No caso, doutores, os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores. Veja que o rol, doutores, é taxativo, tá? Referente à responsabilidade de terceiros. Olha só, os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores, os tutores e curadores, pelos tributos devidos por seus tutelados ou curatelados. Nós temos também os administradores de bens de terceiros, tá? Pelos tributos devidos por estes. Nós temos o inventariante pelos tributos devidos pelo espólio. Nós temos também o síndico e o comissário, doutores, que no caso a legislação, como ela é anterior à alteração da lei, né, da vigência da Lei 11.101, que é a nova legislação que trata a respeito da recuperação judicial e a falência, a legislação ainda trata, não é, com as denominações antigas, síndico e comissário, não é? Na verdade, hoje nós não temos mais o síndico, nós temos o administrador judicial, tá? Então a legislação ela trata justamente com essa nomenclatura. O síndico e o comissário pelos tributos devidos, pela massa falida ou pelo concordatário, que na verdade hoje é a recuperação judicial, tá ok? E também nós temos os tabeliães, doutores, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos tributos devidos sobre os atos praticados por eles ou perante eles em razão de seu ofício. Nessa situação, doutores, a gente destaca a questão do ITBI e o ITCMD. Pois é, quando nós estamos diante de uma situação a qual a gente realiza a transferência de um bem, veja que o tabelião ele vai exigir o recolhimento do ITBI ou do ITCMD antes de proceder à transferência. Isso porque, segundo a legislação, eles são responsáveis pelo recolhimento, caso o recolhimento não tenha sido feito antes da transferência, não é? Então, o ente público vai acabar exigindo o recolhimento da transferência sobre o tabelião e não, né, na verdade, sobre o beneficiário. Então, o tabelião ele acaba entrando como responsável, não é, terceiro aqui nessa operação. E também nós temos, por último, os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas. Veja, os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas. Lembrando que a sociedade de pessoas, não é como, por exemplo, a sociedade em nome coletivo, ela é uma sociedade, uma sociedade que ela tem responsabilidade ilimitada, não é, perante os débitos da pessoa jurídica, e os sócios, que só podem ser pessoas físicas, eles passam a responder pelos atos da pessoa jurídica. Isso em qualquer situação, porque a responsabilidade não é limitada. Então, quando houver, doutores, a liquidação dessa sociedade, por exemplo, da sociedade em nome coletivo, os sócios serão responsabilizados pelo pagamento de tributos que eram, em um determinado momento, não é, de responsabilidade da pessoa jurídica, ou seja, ela que realizou o fato gerador, ela quem deveria realizar o pagamento. Porém, como ela não tem mais condição de realizar o pagamento, essa responsabilidade passa a ser dos sócios que não têm a limitação aí dos prejuízos em razão da formatação da sociedade, no caso, uma sociedade em nome coletivo. Tá ok? Pois bem, e por último, doutores, nós temos aqui a responsabilidade por infração. Olha só, nos termos lá do artigo 136 do Código Tributário Nacional, aplica-se a teoria da responsabilidade objetiva, ou seja, a responsabilização de quem tenha praticado o ato independente de culpa ou dolo. Sabe qual é a intenção do legislador? A intenção, doutores, é atribuir a responsabilidade pelo pagamento de um determinado tributo, não é? Independente de culpa ou dolo, não é? No caso aí, de um ato ilegal ou que efetivamente descumpra a legislação vigente. Olha só, doutores, o que a legislação ela pretende é, no caso de uma sociedade, onde essa sociedade ela tem responsabilidade no que diz respeito ao pagamento de um determinado tributo e por alguma razão aquele que efetivamente deveria proceder à realização do pagamento não faz, seja por culpa ou dolo, a intenção da responsabilidade por infração é justamente atribuir a responsabilidade à pessoa, não é? A pessoa componente lá da responsabilização, ou seja, transferir da pessoa jurídica para a pessoa física, independente de culpa ou de dolo, tá ok?
E por fim, doutores, nós temos também um instituto denominado de denúncia espontânea. O que é a denúncia espontânea? Nós temos lá no artigo 138 do Código Tributário Nacional a previsão da chamada denúncia espontânea. Veja que a responsabilidade pela infração, doutores, será excluída desde que houver o pagamento do tributo, mesmo que fora do prazo e antes de iniciado qualquer procedimento administrativo. Olha que interessante. Nós sabemos, doutores, que a partir do momento que o contribuinte deixa de realizar o pagamento de um tributo na data aprazada, neste momento haverá incidência de multa, não é? De juros, haverá incidência aí de atualização, ou seja, de todos os elementos previstos na legislação. Tá? Porém, doutores, antes que o ente público possa identificar a falta de recolhimento e que tome as medidas face a essa inadimplência, caso o contribuinte ele procure espontaneamente o ente público para realizar o pagamento desse tributo que era devido e agora está sendo alvo dessa denúncia, não é? Nós teremos aí a exclusão, doutores, aí da incidência, não é? Da multa. Veja que o Instituto da Denúncia Espontânea ele tem como objetivo excluir a penalidade multa da cobrança. Para quê? Como benefício. Tá? Então a denúncia espontânea é o fato do contribuinte ir até o ente público, se denunciar, não é? Ele chegar para o ente público e dizer que ele deixou de recolher um tributo espontaneamente e ele terá o benefício da exclusão das multas, que no caso não são multas exorbitantes, tá ok? Importante destacar, isso pode cair em prova, doutores, é que o benefício da denúncia espontânea só é concedido caso nenhum procedimento administrativo tenha sido iniciado, tá ok? Então, doutores, nesse bloco a gente fica por aqui. Aguardo vocês na próxima.